Fala pessoal, então esse GDF11 aí, as polêmicas em torno da molécula da juventude, um assuntozinho que eu comecei a desenvolver aí, mas é bem mais complicado do que eu pensei que seria, mas tá na agulha aí, ó, para sair a qualquer momento. GDF11 é um fator de regulação, né, basicamente assim, relacionado a processo de desenvolvimento, envelhecimento, bastante interessante. A dopamina e a aventura humana desde a África. O texto aí, ó. O temperamento de uma pessoa é constituído por tendências de comportamento biologicamente determinadas. Quer dizer, tem uma base genética e epigenética, mais um erro aí, são as características inatas de uma pessoa. Quando a gente fala de temperamento, a gente está falando de características inatas, predominantemente inatas. O temperamento é uma das dimensões ou facetas da personalidade. Está uma camada mais abaixo, vamos dizer assim, né? A personalidade é formada pelo temperamento e por todos os aprendizados e influências do meio onde nos desenvolvemos. Então, uma distinção interessante entre temperamento e personalidade. Personalidade um pouco mais complexa, né? Já o temperamento um pouco mais simples e tem mais determinantes biológicos, genéticos. Então, são exemplos de características temperamentais. Esse termo temperamental aí não é no sentido popular que eu estou usando, não, né? Então, características de temperamento, de personalidade é outra história. Ser introvertido ou ser extrovertido são características de temperamento. Tendência a impulso ou, por outro lado, ser mais refratário ou passivo. São dois temperamentos bastante diferentes, relativamente bastante diferentes. A pessoa mais curiosa é uma pessoa que tem, diríamos, um temperamento para a busca pelo conhecimento e novidades. Há pessoas mais apáticas, há pessoas mais sentimentais, etc. Então, o fato da pessoa ser mais introvertida, extrovertida, mais impulsiva, mais refratária, mais curiosa, menos curiosa, não são propriamente características de personalidade. Fazem parte da personalidade, obviamente, mas são mais características de temperamento. Ou seja, o fato da pessoa ser mais impulsiva, introvertida, extrovertida, esse tipo de coisa toda, tem fundamentos mais neurobiológicos, mais genéticos. Então, sentido, né? Tá, pessoas mais racionais, mas pessoas mais sentimentais, ó. O fato é que o sistema dopaminérgico é muito importante para a configuração de nosso temperamento. Esse sistema dopaminérgico, né, obviamente não compõe toda a base neurológica, mas é uma dimensão importante. Ficou claro, né, que a questão do sistema dopaminérgico não determina o nosso temperamento, mas é uma de suas dimensões. O temperamento é mais fácil de se compreender do que a personalidade e o caráter. O caráter também é outra coisa um pouco mais complicada, né? Então, aliás, para se compreender a personalidade e o caráter, temos antes que compreender o temperamento. São questões aí que a filosofia tenta se debruça e tenta desenvolver isso aí há muito tempo. Na verdade, isso aí é uma coisa fundamental em filosofia, né? Essa questão de temperamento, personalidade, as origens de nossas ações, de nossas crenças, esse tipo de coisa toda. A questão relacionada à natureza humana. Bastante filosófico o assunto. Por exemplo, com relação aí à distinção entre personalidade, temperamento ou questão temperamental, né? Um exemplo. Ter um profundo desejo por viver aventuras emocionantes e depois ter boas histórias para contar. Ou ainda, ao mesmo tempo, ter uma forte tendência a experimentar drogas, podendo se tornar um viciado e daí ver sua própria degradação física e mental. Ambas as coisas, esse impulso por aventuras, essa curiosidade, essa vontade de conhecer o mundo, esse tipo de coisa toda, ou essa tendência a experimentar drogas, né? Ambas as coisas podem ser os dois lados da mesma moeda, de uma mesma tendência de temperamento. Digo isso porque, em ambos os casos, os mesmos fatores genéticos podem estar envolvidos. De fato estão, né? Obviamente é importante deixar isso claro, que o comportamento humano, qualquer que seja, é muito complexo e não é determinado por um ou dois fatores, mas por vários.
Uma certa predisposição genética para o desenvolvimento de algum comportamento é apenas um pedaço de um vasto quebra-cabeça que apenas começamos a solucionar. Algumas pessoas, por suas características genéticas, podem ficar mais suscetíveis a desenvolver compulsões, como, por exemplo, compulsão por comprar coisas ou comer doces. É um comportamento compulsivo com bastante bases genéticas. Mas dizer que uma pessoa tem maior suscetibilidade genética não quer dizer que está condenada a desenvolver certos hábitos. Obviamente que não, né? Então, por isso, há os fatores epigenéticos. Um assunto bastante interessante também que eu já tratei em vídeo aqui nesse canal. Tanto o geneticista quanto os psicólogos e demais profissionais correlatos da áreas afins, né, sempre destacam a importância dos fatores ambientais na determinação de quem somos e de como agimos. Esclarecido esse ponto, entretanto, é inegável o papel dos fatores genéticos e epigenéticos na determinação de nosso temperamento e, em algum grau, mesmo de nossa personalidade. Essas pessoas de espírito aventureiro que adoram viajar e topam qualquer parada, talvez você seja um delas, né? Muito provavelmente são indivíduos de um sistema dopaminérgico bastante robusto, isso robusto no sentido de que ele é predominante. Também há os indivíduos mais tímidos, que são mais quietos, que adoram o conforto de casa e se sentem bem em qualquer lugar que lhes são familiares, como uma pequena cidade onde cresceram. Os caras mais tranquilos, né, vamos dizer assim, né? Eles são assim, em parte, porque seu sistema dopaminérgico funciona de uma outra forma. E eles não são tão dependentes de superestímulos de dopamina para se sentirem bem. Na verdade, a dopamina atua em diferentes vias, né? E as vias de recompensa, no caso desses indivíduos, não são tão prevalentes. Ou eles não dependem tanto de busca de recompensa, vamos dizer assim, né? Pois bem, todas as características que temos representam, de algum modo, uma vantagem evolutiva, ou no máximo, uma característica neutra no sentido adaptativo. As características que nós temos, certamente, elas representaram alguma vantagem para a gente, ou no máximo era uma característica neutra. Se fosse uma característica negativa, certamente teria sido eliminada pelo processo de seleção natural, nesse tipo que eu estou falando de e a característica neutra não oferece nem benefícios nem prejuízos para quem a tem. Um exemplo pode ser o formato das orelhas, um exemplo de característica neutra, né? Em termos adaptativos. Não estou dizendo que ouvir bem ou ouvir mal não faça diferença, é claro que faz, né? Você não ouvir um predador chegar por trás pode terminar a sua vida ou sua morte. Você pode, né? Mas estou falando de formato de ouvido. O formato de ouvido, tem gente que tem isso aqui soltinho, tem gente que tem colagem aqui, ó. De um modo geral, isso aí não tem tanta importância para a sobrevivência do indivíduo. Talvez um pouquinho em termos de seleção sexual, mas é uma outra história, né? Mas existem características neutras, vamos dizer assim, né? Neurobiologicamente tem, bioquimicamente tem e, sobretudo, mutações silenciosas que são neutras, tem bastante. Então, mas o formato da orelha, no geral, o formato das orelhas não tem grande importância e não confere grandes vantagens ou desvantagens adaptativas. No caso de ser mais ou menos dopaminérgico, é uma característica importante. Não é só uma questão de curiosidade saber se certo grupo tem indivíduos mais ou menos dopaminérgicos, mas isso aí é uma questão fundamental e pode representar a diferença entre a vida e a morte, a depender, é claro, do ambiente e da circunstância na qual se está inserido. Agora um pouquinho mais pegando isso aí que eu acabei de falar, né? E com a história, porque todas as características têm certa importância na nossa história evolutiva, então certamente o sistema dopaminérgico e essas coisas correlacionadas, né? Tem uma lógica evolutiva para que sejamos assim. Então, a espécie humana surgiu há aproximadamente 220 mil anos. Tem gente que fala um pouquinho mais, tem gente que fala um pouquinho menos, então eu botei uma espécie de média. 220 mil anos atrás, né, nós, seres humanos modernos, teríamos surgido.
E quando comparamos nossa diversidade genética com a diversidade genética presente entre os membros de muitas outras espécies, vemos que todos os seres humanos do mundo têm um nível consideravelmente alto de semelhança, o que indica que todos somos descendentes de um grupo relativamente pequeno de pessoas que viveram há milhares de anos. Bom, eu tenho uma notinha aqui, o número 1, e vamos ver a notinha lá, ver se consigo esclarecer isso melhor. O negócio é achar isso lá depois, não. Então, uma espécie de parênteses aí, ó. Na realidade, as diferenças genéticas entre todas as espécies de animais são bem menores do que se poderia pensar a princípio, ou a princípio imaginar. Quer dizer, que a imensa maioria da sequência das bases nitrogenadas que compõem o DNA é idêntica entre quase todas as espécies de animais, pois, por mais visualmente diferentes que eles possam ser entre eles ante a nossa percepção, né? Mesmo entre um ser humano e uma mosca, as similaridades do DNA de ambas as espécies é uma coisa incrível, quase inacreditável. Se a gente for comparar o DNA da mosca e do ser humano, a grande parte dessa sequência é idêntica. Se a gente fosse esticar o nosso DNA, o DNA da mosca. As diferenças são sutis, ainda que de profunda importância. Chimpanzés e bonobos compartilham com os seres humanos cerca de 98,8% da mesma sequência de DNA. Já com as vacas, temos uma semelhança genética de 60%. Vejam só. Quem diria, né? Então, há um vasto número de genes que são idênticos entre nós, os chimpanzés, ou entre nós, as vacas, ou entre nós, as moscas, né? Mas também há um vasto número de genes idênticos que compartilhamos com gatos, ou mesmo com as moscas de frutas. Eu repetindo a coisa. Vale mencionar que os genes que mais se preservam ao longo da história evolutiva das espécies são os genes mais fundamentais, como os genes que regulam o formato do corpo com 4 membros e uma cabeça, ou os genes que atuam na produção das estonas, etc. Se você parar para pensar, tem muitos animais aí que têm 4 membros, sejam patas, sejam braços, sejam pernas, sejam 2 pernas, 2 asas, são 4 membros, né? Uma espinha vertebral e uma cabeça, um tronco e uma cabeça. Os mesmos genes que regulam a configuração estrutural do nosso corpo, né, também estão presentes no corpo dos morcegos, das vacas, dos gatos, enfim, o que você possa imaginar, né? Todos os animais que têm 4 membros, um tronco e uma cabeça. É claro que eles atuam em momento diferente, intensidade diferente, e vai dando essas modificações anatômicas que nós temos entre eles. Mas esses genes estão presentes em nós, estão presentes neles. Se isso for claro. E as estonas são fundamentais aí, aquelas proteínas onde o nosso DNA fica enrolado para formar lá os cromossomos, esse tipo de coisa toda. Então, uma proteína bem fundamental, que nenhuma espécie, quase, diríamos assim, né, pode abrir mão da produção de estonas. Então, a produção de estonas é tão fundamental a qualquer ser vivo desde sua origem, né, que a sua configuração, vamos dizer assim, né, vem se mantendo, que a sua função, seu modo de funcionamento. Então, os genes que produzem as estonas são genes antiguíssimos, genes que deram certo, né, e de quais não poderíamos abrir mão, vamos dizer assim, né. Uma mutação que modificasse a função das estonas levaria o indivíduo à morte, e obviamente ele não deixaria descendente. Então, evidentemente, genes relacionados ao desenvolvimento de organização cerebral, genes relacionados ao desenvolvimento do cérebro e a organização de como o cérebro se organiza, né? Bem como os relacionados ao sistema olfativo, que nós, do ponto de vista da história evolutiva, estamos perdendo capacidade olfativa. Uma capacidade olfativa nossa tem regredido ao longo da história, né? Mas o fato é que o sistema auditivo de digestão de proteínas estão entre os que apresentam a maior diferença entre nós e outros primatas. Se a gente for comparar nossos genes relacionados ao sistema digestivo e outros primatas, a gente vai ver que nossa capacidade digestiva deu um pequeno salto, em determinados sentidos, né? Os genes em si, de maneira como são regulados. Então, modificação nos genes e nos genes correlatos, os genes reguladores.
foram necessários pouco mais de 6 milhões de anos de evolução para o surgimento destes 1,2% de diferença genética entre nós e os chimpanzés. Então eu falei lá em cima lá que entre nós e os chimpanzés, se a gente for comparar o nosso DNA inteiro, apenas 1,2% dele é diferente. Os 98,98, né? 0,8% é idêntico, semelhante. E a gente sabe que entre nós e os chimpanzés havia um ancestral comum, isso há cerca de 6, 7 milhões de anos atrás. Então, há 6, 7 milhões de anos atrás, nós, os chimpanzés, não existimos, né? Mas existia uma espécie lá que depois vai se ramificar e vai dar origem aos humanos e vai dar origem aos chimpanzés. E essa diversificação genética de 6 milhões de anos até hoje, né, vai levar a 1,2% de diferença no nosso DNA. Ou seja, a gente precisou de mais de 6 milhões de anos para que houvesse essa pequena diferença entre nós e os chimpanzés, mas que, entretanto, faz uma diferença fundamental, né? No modo como a gente pensa, como a gente se comporta, esse tipo de coisa toda. Uma das coisas que contribuiu para a nossa relativa homogeneidade genética, então lá em cima também eu falei que nós, seres humanos, somos muito geneticamente semelhantes entre nós. Se a gente for comparar os cães, os próprios chimpanzés ou os morcegos de uma determinada espécie, a gente vai ver que entre os morcegos da mesma espécie há uma variação genética considerável, apesar de serem membros da mesma espécie. Mas entre os seres humanos, essa diferença genética entre um e outro, ou entre um grupo de humanos e outro, é um pouco menor, né? Então, uma das coisas que então há uma homogeneidade genética entre nós, vamos dizer assim. E tem gente que fala que há raças humanas diferentes, né? Os racistas, uma grande bobagem. Na verdade, nós somos muito semelhantes. Até um branco de olhos azuis lá do norte da Europa é muito geneticamente semelhante a um africano de cabelo crespo e pele bastante escura. A diferença é bem pouca, né? E uma das coisas que contribui para a nossa relativa homogeneidade genética é o fato da espécie humana ser continuamente variável, uma variação contínua, sem grandes saltos, gradual, né? E intercruzante. A gente está sempre trocando genes entre populações e interpopulações, né? Então, a maior parte da variação ocorre dentro de uma população. A maior parte da variação genética humana ocorre dentro de indivíduos de uma mesma população. Já entre populações, a divergência genética é 15%. Dos 100% de diferenças possíveis dentro desse 1,2%, a maior parte da diferença é entre indivíduos da mesma população. Ou seja, as diferenças são maiores entre indivíduos dentro de uma população do que uma população com outra. Então, há mais variações entre indivíduos de uma população do que entre populações de outra. Entre duas pessoas diferentes de uma mesma população, há uma média de 1 SNP a cada 1000 bases. Se a gente for pegar o DNA e a cada 1000 pares de base do nosso DNA, uma única base nitrogenada vai estar diferente. 999 somos semelhantes e 999 bases nitrogenadas são semelhantes e apenas uma é diferente. Qualquer pessoa de qualquer região, se a gente for pegar um trecho aleatório de 1000 bases nitrogenadas no DNA de uma pessoa e comparar com o nosso, por exemplo, em média uma única base vai ser diferente, que é o tal do CNPq, né? Single Nucleotide Pair. É uma alteração de um nucleotídeo único. Esqueci o nome que se pronuncia exatamente essa tradução. Então, lembremos que muitas dessas alterações de uma única base nitrogenada ocorrem em regiões que não participam de síntese de proteínas e não são regiões reguladoras. São modificações que não têm importância, vamos dizer assim, né? Portanto, são mutações silenciosas. Esse é mais ou menos o nível da diferença genética entre as pessoas, ou seja, bastante reduzido, né? Vamos achar aqui agora onde que a gente parou aqui na nota. Você vê que a notinha, a nota de rodapé, a primeira nota de rodapé foi vastíssima, né? Cadê? Então, quer dizer, né? Há
há não muito tempo atrás, o número de seres humanos existindo no planeta não passava de alguns milhares. A nossa semelhança genética, a nossa relativa homogeneidade genética entre todos os humanos, entre os grupos humanos, indica que há não muito tempo atrás, o grupo humano era tão pequeno, com a carga genética tão reduzida, vamos dizer assim, né? A diversidade genética tão reduzida, que não tivemos tempo suficiente evolutivo para essas diferenças genéticas entre humanos e grupos humanos se acentuarem ainda mais. Né? É isso que está dizendo aí, ó. Ou seja, no fim das contas aqui, cabe ressaltar que estivemos, de algum momento, ou em mais de um, né, um pouco mais próximos do risco de nos extinguirmos, da extinção, de deixar de existir. Né? A título de curiosidade, alguns pesquisadores sugerem que há cerca de 900 mil anos, a gente está falando aqui dos nossos ancestrais, né, os hominídeos, não propriamente do Homo sapiens sapiens, que teria surgido há cerca de 220 mil anos atrás. Mas ainda assim, se essa espécie da qual descendemos tivesse sido extinta, evidentemente, logicamente, nós não teríamos existido. Né? É como se nossos avós tivessem morrido. Nossos avós evolutivos. A título de curiosidade, alguns pesquisadores sugerem que há cerca de 900 mil anos, nossos ancestrais estiveram, de fato, à beira da extinção, com uma população de não mais de 1.400 indivíduos. Tem noção? 1.400 indivíduos é muito pouco. Para a espécie que tem quase 8 bilhões, 7 bilhões e tantos seres humanos na face da Terra hoje em dia, né? Quando existia, na verdade não era, a gente está falando ser humano, destaco aqui, né? Mas uma espécie com 1.400 indivíduos só ali, uma catástrofezinha qualquer matava todo mundo, pronto, acabou a espécie, não existe mais. Em outros momentos mais recentes, nossa espécie ficou com uma população muito reduzida. Não tão reduzida quanto supostamente tenha ficado 900 mil anos, mas ainda assim vivemos alguns períodos bem críticos. Nem sempre nossa espécie teve tantos representantes povoando este planeta. Até demais, né? Algo de alguns. Problema de superpopulação aí. Provavelmente já estivemos bastante suscetíveis à extinção. A espécie humana é relativamente jovem e não passou ainda muito tempo suficiente para a diversificação genética mais profunda entre os indivíduos e grupos, conforme eu acabei de falar. Ademais, como já mencionamos, somos bastante ativos nos intercâmbios genéticos. Alguns chamariam isso de miscigenação. Aquela história, né? Se grupos humanos ficassem isolados um do outro, a diferença genética entre eles teria a aumentar. Eles tomariam uma certa distância genética entre eles. Mas como a gente está sempre, membros de um grupo vai para outro, e vai essa troca de pessoas, essa troca genética, então a gente vai minimizando essas diferenças que tendem a surgir com o tempo. Aquele lance lá de deriva genética, na questão de genética de população, bastante complicados aí. Então, aliás, lembremos que outras espécies de hominídeos e hominíneos já tiveram neste planeta, porém foram extintas. Não nos esquecemos disso. O Homo neandertal, Homo habilis, Homo erectus, Australopithecus vestibular, enfim, vários aí que existiram e foram extintos, né? O homem de Neandertal, por exemplo, surgiu há cerca de 500 mil anos, ou seja, surgiu antes da gente, né? Quando a espécie humana surgiu no planeta, não do nada, né, mas um processo evolutivo ali, né? Há cerca de 220 mil anos atrás, os Neandertais já estavam aqui, ó. Quando nós evoluímos nesse planeta, os Neandertais já estavam aqui. Mas a gente sabe que há cerca de mais ou menos 50 mil anos atrás eles foram extintos. Ou seja, habitaram a Terra por pelo menos 450 mil anos. Nós estamos aqui há não mais que 220 mil, alguma coisa do tipo, né? É bom lembrar que estamos aqui, cadê 250 mil anos? Já o Homo habilis foi uma espécie que habitou o planeta por mais de 1 bilhão de anos. O Homo habilis aí ficou aqui, ó, bastante tempo, não deu tempo deles construírem foguete, até porque eles tinham um volume cerebral um pouco menor, enfim, era uma outra espécie, né? Que antecedeu a nossa, mas viveu aqui 1 milhão de anos.
Imagina só, em 1 milhão de anos, a gente aqui com 220 mil mais ou menos já está fazendo essa ruaça toda. Imagina se a gente ficar mais aí 700, 800 mil anos. Que loucura, hein? Então, já o Homo habilis, uma espécie que habitou, e o Homo habilis apareceu há mais ou menos 1,5 milhão, 1,5 milhão anos atrás. Ou seja, ó, bastante tempo atrás, que eles não estão mais entre nós, nunca tiveram entre nós, na verdade, né? Mas vocês viram ali que nós, o Neandertais, convivemos por algum tempo, né? Na verdade, vários hominídeos conviveram, tiveram no planeta Terra simultaneamente. Então, mas o que tem nos salvado da extinção? Não apenas uma capacidade adaptativa devida, em parte, à nossa inteligência e criatividade. É claro que nossa inteligência e criatividade nos dão mais... nos possibilitam um comportamento mais maleável, vamos dizer assim, né? Mais adaptativo nesse sentido. Mas, sobretudo, nossa disposição para migrar nos foi muito favorável. Migrar é a possibilidade de deixar uma região e ir para outra, às vezes até diferente, né? E não de forma sazonal, tá? Uma coisa ali, uma mudança brusca mesmo, vamos dizer, né? Se não tivéssemos essa predisposição para nos aventurar em territórios distantes e desconhecidos, talvez tivéssemos sido extintos em algum momento crítico do nosso passado. Quando de uma brusca mudança climática, os vegetais e as espécies de animais dos quais dependemos para sobreviver podem não estarem mais lá quando dependemos deles para nos alimentar, nos vestirmos, nos abrigarmos, etc. Ou sucumbiremos como muitas espécies com as quais convivemos, ou nos arriscaremos em outros habitats. Acontece que essa mudança de habitats tem mais chance de dar certo se decidirmos migrar antes que as coisas se tornem críticas demais, a ponto de não dar tempo de encontrar um lugar para sobreviver, ou de poder se adaptar às novas condições representadas por um novo ambiente. Espero que tenha ficado claro essa questão, né? Que planta terá mais sucesso evolutivo? Aquela que apenas deixa sua semente cair sempre próximo do local de origem, ou aquela que produz sementes que frequentemente possam ser carregadas pelo vento para diferentes direções, né? E semeadas em diversos lugares? É claro que essa segunda planta aí teria mais chance de sobrevivência, né? Cada casal humano é como uma semente, quer dizer, vai dar a origem a uma semente, né? Que ao invés de ser carregada pelo vento para longe, procura, caminhando por conta própria, né, outros lugares onde possa viver e se multiplicar. Não tem aquela história, não colocar todos os ovos... Como é que é o ditado aí? Não apostar todas as fichas no mesmo resultado, sei lá, esqueci o ditado popular, enfim. O primeiro grupo de Homo sapiens a sair da África teria feito isso há cerca de 75 mil anos. Provavelmente esse primeiro grupo, de que até agora se tem registro, continha pessoas que traziam em seu genoma os genes dopaminérgicos. Isso é a questão aí, ó. Esse primeiro grupo que deixou a África há cerca de 75 mil anos, certamente, muito provavelmente, há estudos inclusive indicam isso, que essas pessoas tinham um componente dopaminérgico bastante acentuado, vamos dizer assim, né? A dopamina faz parte de um pequeno grupo de genes que nos levam, entre aspas, para longe. Assim como o vento leva para longe a muito leve semente da planta. Só que nós fazemos isso movidos pela nossa própria vontade, pelo desejo. Espero que esteja ficando claro aí onde nós estamos querendo chegar, né? Então, a dopamina, mas há os receptores de dopamina. Um deles é o DRD4. O gene que codifica o D4, do DRD4, né? Um dos receptores, uma versão de receptor, tem uma versão, um alelo chamado 7R. É claro que a dopamina sozinha não poderia soltar de um neurônio para o outro, ele precisa de um receptor, né? Transportador, receptor, esse tipo de coisa toda. E esse receptor DRD4 é muito importante aí, ó. Há duas versões do DRD4, uma mais longa e uma mais curta. E tem a versão 7R, que é um pouco mais longa, ó. Geneticistas perceberam que uma correlação entre indivíduos que possuem o alelo 7R
Porque todo mundo tem 2 genes, né? Um que é herdado da mãe e um herdado do pai. Cada gene desse é um alelo. A gente pode ter 2 alelos iguais ou 2 alelos diferentes. Geneticistas perceberam que uma correlação entre indivíduos que possuem o alelo 7R com uma disposição que eles têm para correr riscos e sua baixa tolerância ao tédio. Foi bater o martelo ali, ó. Indivíduos que têm o alelo 7R do receptor de dopamina são indivíduos que tendem a correr mais riscos e têm uma baixa tolerância ao tédio. Certamente os indivíduos que tomaram a iniciativa de migrar para um novo lugar eram indivíduos mais dopaminérgicos, indivíduos que possuíam uma versão mais longa, o alelo 7R do receptor de dopamina, D4. Os indivíduos que não possuíam as versões dos genes que os fariam mais dopaminérgicos são os indivíduos que tiveram pouco ímpeto para deixar seu lugar de origem e explorar territórios desconhecidos. Como dito anteriormente, a história da vida na Terra está repleta de espécies que foram extintas por causa de profundas e muito aceleradas transformações nos habitats às quais estavam adaptadas. Isso é um fato, rapaziada, não é que inventando moda, história, né? Então, as transformações no ambiente na qual estavam inseridas foram tão aceleradas que não tiveram tempo suficiente para se adaptarem a essas mudanças. É claro que isso demorou a acontecer para algumas espécies, né? Por exemplo, o Homo habilis aí viveu pelo menos 1 milhão de anos, conforme havia dito mencionado anteriormente, né? O Homo erectus. Se bem que o Homo habilis também viveu bastante tempo, cerca de 800 mil anos, se não me engano. Não. Mas mesmo vivendo tanto tempo, essas espécies poderiam ter sobrevivido ou continuado o processo de transformação evolutiva, né? Se pudesse ter migrado para regiões completamente desconhecidas e diferentes daquelas nas quais evoluíram. É claro que muitos gêneros de hominídeos aí foram extintos não por causa disso, né? Inclusive o Homo habilis, o Homo erectus também tinha uma capacidade, tinha essa vontade de migrar e realmente povoaram diversas regiões do planeta, né? Mas se eles tivessem migrado ainda mais, talvez eles poderiam ter chegado inclusive na América, imagina. Teríamos Homo erectus, Homo habilis, talvez, não exatamente eles, mas um descendente deles, algum tipo de hominídeo parecido com a gente, estaria aqui hoje em dia, aqui, descendentes desses povos que não foram extintos. Não sei se está ficando confuso, espero que não. Muitos poderiam ter resolvido pudesse migrar para regiões completamente desconhecidas, diferentes daquelas nas quais evoluíram. Assim, o grupo que tivesse ficado naquela região seria extinta por conta das mudanças climáticas, mas aquele grupo que havia ido para outra região sobreviveria, né? Porque lá estariam poupados dessas transformações, vamos dizer assim. Parte da nossa capacidade de nos adaptarmos a um novo habitat se deve à dopamina, não apenas a ela, óbvio, mas certamente ela teve e tem um papel fundamental para o desenvolvimento dessa habilidade. Pesquisas mostraram uma correlação entre a distância que provavelmente alguns grupos humanos percorreram desde a África e a presença ou ausência do alelo 7R nesses grupos. E o que se descobriu foi que as populações humanas que mais migraram, quer dizer, que mais longe foram depois da saída da África, são as mesmas que apresentam uma forma mais longa do receptor de dopamina D4. Quanto mais distante uma população humana estava do seu local de origem, maior a frequência do alelo 7R entre os membros dessa população. Foi observado isso, né? Mas isso não quer dizer que necessariamente tenha sido a presença do 7R que tenha levado essas populações a migrarem. Outros fatores internos ou externos, a presença ou ausência do fator 7R, por exemplo, do alelo 7R é um fator interno, né? Ou fatores externos relacionados ao ambiente, mudança climática, por exemplo, pode ter sido a razão principal. É claro que entre os fatores internos, não apenas o 7R poderia determinar nosso ímpeto, nossa necessidade ou nossa motivação para migrar, poderia ter outras coisas também correlacionadas, né? Mas, assim, outros fatores internos e externos podem ter sido a razão principal de nossa partida. Mas a presença das características advindas da posse, do alelo 7R foi uma vantagem para esses indivíduos que decidiram ou que foram forçados à migração. Ainda que o alelo 7R não tenha sido a razão para que eles migrassem, a presença do alelo 7R foi favorável para essas populações que por algum motivo migraram. Eu acho que eu vou repetir isso aqui agora, né, gente? Ainda que o alelo 7R e outros genes para a característica dopaminética não tenha sido a causa para a migração, ainda que a causa dos movimentos migratórios possa ter sido conflitos ou caçadas de animais em outras regiões, ou bruscas mudanças climáticas, etc.,
O fato é que o alelo 7R provavelmente tem proporcionado aos seus portadores uma vantagem para sobreviver nas novas e inéditas condições. O fato delas se exporem mais aos riscos e buscarem por novidades, essas pessoas dotadas do 7R, muitas vezes acabam por possibilitá-los encontrar novos recursos e a fazer descobertas importantes para si próprios e para o seu grupo. Imagine que um grupo de indivíduos teve que deixar seu antigo local e se estabelecer num lugar desconhecido, bastante diferente. Daí se faz necessário explorar um novo ambiente para encontrar novas oportunidades para maximizar recursos. Os membros do grupo precisam sobreviver, desenvolver novas habilidades e se adaptar às novas rotinas para sobreviver. Para isso é preciso ter curiosidade, disposição, ter maiores expectativas, etc. Os portadores do alelo 7R podem ter mais vantagem, pois se esforçam mais para entender a circunstância, pois suas experiências de sucesso e fracasso são mais intensas. Aquele livro que eu havia citado no outro vídeo, Dopamina, página 198, citações diretas nesse trechozinho, né? Essa frase. Além disso, esses indivíduos 7R, vamos dizer assim, né, têm uma característica chamada baixa reatividade aos novos estressores. Baixa reatividade a novos estressores, quer dizer, sofrem menos com acontecimentos com potencial para gerar estresse. Tem pessoas que são mais sensíveis a fatores estressantes, outros menos. Mudanças, tanto as ruins como as boas, podem ser estressantes. Imagine, junto com um novo emprego, ainda que seja para desempenhar uma função melhor, receber um acréscimo no salário, né? Um novo emprego, ainda que seja uma coisa boa, vamos dizer assim, né? Vêm as novidades, as necessidades de se adaptar, além de outras responsabilidades. Então há ainda assim um pouquinho de fator estressante nesse novo emprego. Acontecimentos ruins normalmente geram mais estresse que os bons. Mas, no geral, quanto maior e mais profunda a mudança, maior o estresse. Ansiedade, esse tipo de coisa toda. Acontece que algumas pessoas são mais sensíveis aos fatores estressantes relacionados a mudanças, enquanto que outras pessoas lidam muito melhor com isso. Nos tempos pré-históricos, quando os recursos eram quase sempre escassos, essas diferenças de características genéticas moduladas poderiam fazer bastante diferença. Se imaginarmos um cenário diferente, no qual uma população humana está bem estabelecida no local, onde se tem bastante água, comida e abrigo, então não há razões para migrar. Um cenário diferente, né? Agora, nesse novo contexto de uma população estabilizada, aqueles indivíduos que vivem bem em condições de rotina têm uma pequena vantagem. Quando se trata de constituir famílias, cuidar dos filhos e viver em paz e de forma colaborativa com os vizinhos, então é melhor não ser um indivíduo dopaminérgico. Abre aspas aí para aqueles autores do livro de novo. Por mais forte ou inteligente que o indivíduo seja, ele não é capaz de competir com um grupo trabalhando de maneira colaborativa. Indivíduos não devem lutar contra bandos. Nessa situação, quando a necessidade de cooperação é primordial, uma personalidade dopaminérgica se torna uma desvantagem. Página 199, fecha aspas. Os indivíduos menos dopaminérgicos passaram a ter uma vida melhor. Os indivíduos menos dopaminérgicos passaram a ter uma vida melhor quando passamos a praticar a agricultura, a domesticar animais e nos tornamos assim, sedentários. Plantar sementes, cuidar dos brotos, esperar pacientemente a planta dar frutos, não é uma tarefa muito adequada para pessoas muito sensíveis ao tédio ou com espírito aventureiro, ou seja, pessoas mais dopaminérgicas. Mas a sedentarização humana não significou o fim de nossas aventuras dopaminérgicas. Sabemos bem que não muito tempo atrás, não muito tempo depois, repito, mas a sedentarização humana não significou o fim de nossas aventuras dopaminérgicas. Sabemos que há não muito tempo depois de iniciar nosso período neolítico, o período neolítico é esse em que a gente começa a domesticar plantas e animais e que a gente se torna sedentários, né? Abandonamos a vida de coletores, caçadores, tipo de coisa toda. Então, mas mesmo depois, isso há cerca de 10 mil anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, dependendo aí da coisa aí, vamos botar 12 mil anos atrás, né? Mesmo iniciado o período neolítico, nossa sedentarização, a agricultura, a agropecuária, tipo de coisa toda, né?
mas a gente temos um jeito de lá para cá de praticar guerras de pilhagens, e expandir territórios e construir impérios. Eu sou os bravo. Então, o ser humano sedentário, ele não deixou de inventar moda, né? Tais práticas não eram necessariamente incontornáveis para a nossa sobrevivência. Fazer guerra, expandir impérios, esse tipo de coisa toda aí, é uma coisa que talvez não fosse tão necessária, mas a gente fez. Praticava guerra, conquista, construir espécies, esse tipo de coisa toda, já que a população humana também estava crescendo, né? Mas isso não era uma via única e necessária, vamos dizer assim, né? Seja como for, que tipo de indivíduos, que tipo de pessoas vocês acham que partiam com mais entusiasmo para essas aventuras de guerreiras? Aventuras de guerreiro é um pouco romanceando a coisa, essas aventuras de guerra mesmo, né? Então é isso, rapaziada. Enquanto o indivíduo mendoparminésio estava lá, o camponês típico está lá trabalhando tranquilo na dele, os indivíduos mendoparminésicos estão dando um jeito aí de desenvolver a ideia de expandir territórios, conquistar, querer se tornar um herói. Vamos dizer assim, né? Bom, basicamente isso aí é um vídeo muito interessante. Se gostou, deixa o like, se inscreve, tamo junto e é nóis.